Amém? Efésios capítulo 4, 7. E depois o verso de 11 ao 13. E a cada um de nós foi concedido a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de que preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à plenitude de Cristo. Eu tenho convicção, estou só fazendo uma abertura da palavra de hoje com esse texto. Eu tenho a convicção que me foi dado o dom para apacentar, ser um pastor. Mas isso também torna difícil determinadas coisas, porque eu os conheço. Eu conheço vocês. Vocês não imaginam como que muitas das vezes é difícil preparar uma mensagem. E a gente fica pedindo a Deus, Deus, dá uma palavra para que a igreja seja edificada, para que cada membro seja edificado, para que cada vida possa chegar à plenitude de Cristo. Quando eu estou buscando uma palavra de Deus, eu estou com cada um de vocês em meu coração. Como eu sempre brinco com vocês, eu não quero pregar para a cadeira. Quero pregar para vocês. E o seu problema, a sua dificuldade, muitas das vezes, por eu ser pastor e conhecer vocês, é o problema muitas das vezes da igreja. Então eu oro pedindo a Deus, Deus, dá uma palavra que eu possa abençoar os corações. Uma das coisas que eu sei, querido, não sei se você tem acompanhado as notícias dos últimos dias, não sei se você tem informação sobre isso, mas há muito tempo mesmo, nós estamos em guerra. Uma guerra suja, uma guerra sem misericórdia. O diabo quer acabar com você e quer acabar com aqueles que estão ao seu lado. A vida que você vive, você muitas das vezes está sendo bombardeado sem saber. Você nasce com propósito. E você nasce com propósito de Deus. Eu gosto muito de Efésios capítulo 1, de 5, 6. Quando define muita coisa para mim, e eu quero que defina para você também. Efésios 1, 5, 6. Em amor, o que ele fez? Ele nos fez, nos predestinou, teve um sentimento no coração, para nós sermos, através de Cristo, que adotados como filhos. Por meio de quem? Jesus Cristo. Aí começa uma nova história quando você é adotado por Ele. Conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua glória, gloriosa graça, ao qual nos deu gratuitamente no amado. Você foi feito para louvor da glória, da graça do nosso Deus. Deus pegou você e fez, você vai ser para louvor da minha glória. Então você nasce como um propósito. Você nasce para ser, verdadeiramente fazer coisas agradáveis no amado, no Senhor. Você não nasceu por acaso. Você não é um acidente. Satanás, ele investiu lá atrás, bem lá atrás, para muitas das vezes você se tornar limitado, não respondendo ao chamado e ao propósito de Deus. Há uma guerra tão forte que a tua mente, o teu coração e o teu tempo não tem sido gasto servindo a Deus, sendo aquilo que Deus planejou, mas tentando vencer seus limites, suas emoções. Ele investiu lá atrás. Ele colocou dentro de você, dentro de nós, sentimentos e limitações que nos impedem de avançar. O diabo não estava preocupado lá quando você era uma criança. Satanás estava preocupado sim, hoje, quando você pode fazer a diferença no reino de Deus. Quando a tua vida pode quebrar com o poder de Satanás.
E muitas das vezes, é lá atrás que ele investiu. A palavra de Deus, ele diz que o nosso adversário, Satanás, capeta, diabo, você não precisa ter medo de falar esses nomes. Diz que ele anda ao nosso derredor. E ele não começou isso hoje, não. Ele começou isso há muito tempo atrás. Como é que o nosso inimigo ele pode nos bloquear? Como que ele pode fazer isso? Eu estava falando com o Sandro que o livro do Conhecendo Deus foi uma bênção para mim. A Missão com Deus falou muito sobre propósito comigo. Mas esse livro, Batalha Espiritual, tem me impactado em muitos aspectos. E lógico que ele influencia a nossa palavra, influencia a nossa visão, nos dá direção e nos dá também libertação. O inimigo, ele usa dois aspectos. Que deu Asaf? Asaf, come back, please. Eu dei uns versos, umas frases para ele colocar no PowerPoint. Eu não estou chamando a atenção dele, gente. A Adri fica assim para mim. Isso está certo, pastor. Se eu chamar a atenção dele, segunda-feira a gente conversa. A palavra de Deus diz que a gente só corrige quem a gente ama, né? Ele vem abastecer a turma de água. Diz que se você serve o profeta com um copo de água, você vai ser abençoada. Né? Você colocou aquelas frases para mim? Você pegou? Olha a primeira coisa que nós aprendemos. Um padrão. Primeiro, Asaf. Calma, segura. Ainda não é isso. Desculpa. A primeira coisa que nós temos aprendido fala sobre a soberba. A soberba, a autoconfiança, a autodependência. Você não consegue confiar em Deus, você se acha absoluto. Você se acha poderoso. Você não precisa de conselho, você não precisa de quem te ensine, você não precisa de quem te repreenda, você se basta. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Uma vez eu dei uma carona e lá no Brasil era muito mais comum isso, né? E eu não podia ver alguém num ponto de ônibus que eu parava o carro para dar socorro, né? Aí, eu dei carona para um homem, assim, ele entrou, eu falei, tudo bem? Tudo maravilhosamente bem, com o nosso Jesus no controle. Eu falei, opa, acho que esse é dos meus, né? Aí eu falei assim, você frequenta alguma igreja? Todas e nenhuma. Eu falei, opa, o espírito de engano me pegou. Aí de repente eu perguntei mais, você vai em alguma igreja? Você tem algum pastor que você se relaciona? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu falei, onde que eu fui amarrar minha égua? Quantas vezes, querido, nós achamos que nós temos a razão e que nós não precisamos ouvir ninguém? O outro extremo que o diabo usa é a baixa autoestima. Você foi formatado por experiências negativas. E agora você não consegue ser o que Deus te chamou para ser. Já viu quando você vai dar um conselho para a pessoa e você vê o potencial da pessoa, você sabe que pode mudar? Pastor, foi sempre assim a minha vida. Lá atrás, o inimigo da tua alma conseguiu te pegar. E você hoje, você vive o que alguns pregadores chamam da síndrome da galinha. Só fica bicando e olhando para o chão. Não consegue olhar para cima. Não consegue voar alto. Não consegue ver a dimensão do que Deus planejou. Você foi chamado para louvor da glória de Deus. Você foi chamado com propósito. O conceito do que é uma fortaleza na nossa mente, essa é a área onde que Satanás mais atua. Não estou falando que você está endemoniado, não. Eu estou falando que o diabo trabalhou ao lado, sabendo de propósito, sabendo do teu chamado. Ué, pastor, Satanás é onisciente? Não. Mas ele está acostumado a rodar o mundo desde que ele simplesmente foi banido do céu, ele não tem nada para fazer, que ele fica observando você
para tentar atazanar a tua vida. Eu me lembro, eu estava compartilhando com a bispa Sandra. Vocês sabem, eu já dei testemunho para vocês, que eu vim da feitiçaria, mexi com magia negra, quito, umbanda, quimbanda, candomblé. E ali então, um dia, numa manifestação daquelas de demônios, foi perguntado, ele vai desenvolver? Aquele demônio olhou para mim, e eu me lembro até hoje os olhos dele. E ele falou, com esse aí eu não quero brincadeira. O homem de branco está do lado dele. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. O homem de branco está do teu lado. Jesus Cristo, Senhor. Deus te chamou com propósito. Quando você era formado lá no ventre materno, Deus escrevia já uma história sobre a sua vida. Por isso eu sou contra o aborto. Davi, ele fala com tanta emoção, acho que é o Salmo 149 que ele fala, né? Eu não estou recordado agora. Diz que quando Deus o formava lá no interior da mãe dele, Deus escrevia a história de Davi. Você não é um erro de percurso, querido. Você não nasceu por acaso. Você nasceu legitimamente pela vontade de Deus, querido. Foi Deus que fez isso por você. É Deus que está no controle da sua vida. Vamos jogar nossa baixa autoestima fora. Vamos reprogramar nosso coração e ser o que Deus nos chamou para ser. Eu não sou otimista não, querido. Eu simplesmente consegui entender que Deus tem um propósito para a minha vida. E não é nem você que define esse propósito para a minha vida, é Deus que define. Não é Guto, não é Asaf, não é Gisélia, não foram os meus pais, não é a apreciação do pastor Edson, pastor Eneida. Não, é Deus. Deus falou, eu te chamei, eu te comprei, eu te lavei, eu te remi. E ninguém vai te arrebatar da minha mão. E eu não sou favorável uma vez salvo, salvo para sempre não. Eu creio naquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Eu creio ali na palavra da videira. Eu fiquei buscando como é que é o nome do trem. Diz ali que você tem quem é a oliveira? Jesus. E diz que o galho conectado a Jesus significa que é proveniente de Jesus. Se não for encontrado fruto, é cortado. Ué, mas eu não estou garantido se eu estou em Cristo? Bem, se eles têm razão, eu estou tranquilo. Agora, se eu estou com a razão, acho que eles têm que ficar um pouco preocupados. Mas porque eu sei que nada vai abalá-los, né? Pela fé. O conceito, querido, dessa fortaleza na mente, é onde que o diabo tem conseguido realmente limitar as pessoas. Lembra o que ele fala para Eva, lá no jardim do Éden? Quantos lembram? Quem não lembra? Todos lembram? A Ingrid falou que não lembra, então ela deve lembrar. O que o diabo falou para Eva lá? Está no jardim, aquele tititi com a serpente lá. Fala, Roberto. Por quê? Por que Deus não queria que ele comesse? Porque então, se ela comesse, ela seria como Deus. Ou seja, dono da verdade. Dono do certo e errado. Ela não precisaria nem mais consultar Deus para saber o que é certo e errado. E assim vive a maioria das pessoas. Com os seus conceitos e conceitos que estão enfiando a pessoa no buraco. Mas eu me basto. Sabe o que acontece, querido? Quando a gente foge do propósito de Deus, nós ficamos compactuando com a nossa mente. Como que nós vamos atingir os nossos objetivos sem Deus? Há muita gente conversando consigo mesmo. E gasta grande parte do seu tempo padronizando, planejando e falando, não, vai ser da minha forma. Olha o que diz o conceito de uma fortaleza. Um padrão fortalecido de pensamento, uma ideologia, um valor,
ou um comportamento que é contrário à vontade de Deus. O outro, uma mente impregnada sem esperança, faz que aceitemos que não pode ser modificada, ainda que saibamos que são contrários à vontade de Deus. Há muitas pessoas que tornou um padrão de vida para ela, ainda que saiba que é contrário à vontade de Deus. Mas é a minha vontade, é o que eu penso. E se Deus fosse inteligente, Deus deveria me ouvir. Essa mente sem esperança, querido, esperança, ela só vem por um relacionamento com a palavra de Deus. Se você não tem relacionamento com a palavra de Deus, você não vai ter expectativa de mudança. Você não vai planejar segundo a palavra de Deus. Porque você está sem leme, sem direção, sem a bússola. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O seu sistema de crenças, aquilo que foi, a maneira como você foi criado, determina as direções, as ações e as regras. Amados, estamos sob ataque. Nós estamos debaixo de um profundo ataque. Seu inimigo, o diabo, diz que ele anda ao seu redor, como um leão rugindo, procurando para te devorar. Agora, você pode ouvir o teu pastor, você pode pensar que eu estou falando isso porque eu te conheço. Eu me lembro que eu quase que, a minha segunda visita a uma igreja, eu quase desisti de ser crente. Eu cheguei na igreja, eu tinha por volta de 19 anos. Vou falar, não, então vocês vão saber a minha idade. Era abril de 79. E era um domingo. Era um domingo. E eu peguei e fui à igreja. E saí revoltado da igreja. Porque a pessoa que tinha me levado à minha igreja, ela tinha contado toda a minha vida para o pastor. Quem já passou por isso? O ignorante não sabia que o Espírito Santo me amava a ponto de talvez aquela noite, aquele culto ser só para mim. Eu voltei a terceira vez. Foi quando o pastor fez uma mensagem que foi crucial. Nós estamos debaixo de um grande julgamento. Ele apresentou quem era Barrabás, apresentou quem era Jesus e perguntou: qual a tua decisão hoje? Barrabás ou Jesus? E eu, aos prantos, falei: eu quero Jesus. Eu quero que ele me dê esperança. Eu quero mudar de vida. Nunca mais eu tive crise de ir ou não à igreja. Eu nunca mais deixei de ir à igreja. Há menos 3 datas que eu não fui à igreja. Foi quando eu casei, foi quando a Gisélia saiu comigo para um aniversário, e depois quando o Guto nasceu. Foi as únicas 3 vezes que eu me lembro que eu não fui à igreja. Lógico que teve outras vezes aqui que, às vezes, me lembro uma vez eu enfermo aqui, há 1 ano atrás, e eu não pude vir à igreja. Então, querido, nós estamos debaixo de um ataque. E o diabo, ele quer te tragar. Paulo aqui, ele fala que há um esquema de Satanás. Há um esquema do diabo contra a tua vida. Diz que ele tenta te alvejar com flechas flamejantes. Efésios, capítulo 6, o verso 10 e o verso de número 11. Paulo diz: finalmente, fortaleçam-se aonde? No Senhor e no seu forte poder. Vistam o quê? Toda a armadura para poder ficar o quê? Firme contra as ciladas do diabo.
O diabo está sempre fazendo alguma cilada. O que faz Satanás tão perigoso, querido, é que ele é especialista em vestir o mal com o bem. Alguém já viu uma propaganda de cigarro mostrando uma pessoa em câncer terminal? Alguém já viu uma propaganda de uísque com um cara todo arrebentado com seu carro porque dirigiu e bateu com o carro? Não, sempre são mulheres bonitas, são aquela praia, são aqueles lugares, sempre vestindo o mal com algo que aparenta bem. É como que ele fez para Eva. Olha, se você comer, os seus olhos vão se abrir e vocês vão ser como Deus. Mas só, claro, que ele não se preocupou nem um pouquinho em dizer a ela que o resultado daquela decisão dela seria miséria, quebrantamento, doença, morte, inimizade, luta. Talvez o que você está enfrentando hoje. Satanás, ele quer nos enganar. Ele quer que a gente caia na falsidade de que o mal é bom. O diabo, ele mente. Quando você diz lá no seu coração, eu acho que não tem tanto problema. É exagero do pastor, é exagero desses pregadores. Pastor, olha, a cultura aqui é diferente. Nós não andamos por cultura, nós andamos pela palavra de Deus. Você pode estar na Itália, você pode estar em Portugal. Esse tempo atrás o Tony estava falando comigo, né? Uma coisa que, quando ele chegou na Itália lá, e os brasileiros que chegavam na Itália, vindo de uma cultura onde que você não bebe, então você pega e chegava lá, diz que eles caíam no álcool. E falava, não, é cultura, a cultura aqui é diferente. E o Tony se levantou, você pode ter cultura, mas a palavra de Deus diz o contrário a isso, querido. Nós não andamos pela cultura. Nós não andamos pela ética. Agora, hoje tem essa terminologia que eles falam, né? Do politicamente correto. A ética, ela fala do movimento da sociedade e satisfazer e respeitar os desejos da sociedade. Moral fala da palavra de Deus, que é imutável. Deus é bem claro como ele diz, eu sou o Senhor, eu não mudo. Então, querido, aquilo que era do passado, em Deus continua sendo, mesmo 2000 anos depois de Jesus, continua presente ainda nos nossos corações. A Bíblia não mudou, a palavra de Deus não mudou. E Satanás, ele quer te enganar, dizendo que algumas coisas são permissivas. Ah, quando eu peco, quando eu erro, quando eu falho. Meu Jesus, que desespero. Eu louvo a Deus porque eu tenho ajudadores. Tenho minha esposa, tenho meus filhos, tenho os pastores. Nossa, quando as coisas não estão muito bem, é Edson Porto. Eu não tenho limitação para abrir o coração com esse homem. Gente, nós fomos chamados para ser livres. Mas muitas das vezes nós queremos conservar uma aparência de santo, poderoso. Eu não peco, eu sou diferente. Eu sou mais eu e mais eu. Eu sou muito bom. De repente você se acha até muito bom para estar nessa igreja, você se acha muito bom para estar dentro das estruturas que Deus tem nos dado. Meu irmão, se você trapacear, se você mentir, você não vai chegar onde Deus quer que você chegue, querido. Se você zombar de alguém, você não vai se sentir melhor com você mesmo. De alguma forma isso vai te afetar, querido. Me abençoou muito a lição dessa última semana. Decisão. E o que é que você tem para fazer? Eu creio que cada um de vocês nessa manhã deverá decidir, como aquela vez lá, 79, eu decidi. Eu decidi por Jesus Cristo. Você vai decidir se você vai continuar na sua independência. Você vai decidir se você vai continuar com as suas desculpas. Se você vai continuar com a sua aparência de que tudo está bem, mas
Você talvez esteja cantando aquela música da Maísa, né? Meu mundo caiu. Mas você não vai confessar. Quem lembra dessa música? Só nós mesmos. 50 para cima. E olhe lá, hein? Você pode continuar achando que eu estou falando para você, ou você também pode achar que Deus está te dando uma última oportunidade. Que Deus quer que você mude. Que Deus quer algo novo para você. Deus quer alegria no teu coração. Deus quer libertação. Deus quer te dar a chance de você confiar nele. E saber, com toda certeza, que a sua vida é para louvor da glória dele, querido. Oportunidade. Primeiro de se libertar de nós mesmos. Da nossa falsa aparência. Olha, querido, Hebreus capítulo 12, acho que verso 1, é ele mesmo. Eu creio que foi Paulo que escreveu esse livro. Tudo bem, respeito se você acha que foi outro. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, livremos de tudo que nos atrapalha. E de que mais? Uau, então tem coisa que nos atrapalha e tem pecado também. E o que essas coisas fazem? Elas nos envolvem, nos impedindo de quê? De correr com perseverança a corrida que nos é proposta. São coisas que amarram os teus pés, amarra a sua fé, amarra seus sentimentos. Quantas vezes você está vivendo para os outros verem o que você é, e não para que Deus veja o que você é. Isso te impede de crescer, de correr. Então aqui, Hebreus aqui, eu fico maravilhado com isso. Tem coisa, meu amado, tem coisa que não é pecado, mas é algo que amarra a tua vida. Se liberte, querido. Se quebrante. Um pouco de humildade não faz mal para ninguém. Reconhecer que erra não faz mal para ninguém. Eu me lembro, esses dias atrás, um amigo meu me ligou. Falou, cara, estava fazendo um trabalho e errei. Eu detesto errar. Eu falei, eu também. Mas errar é bom, que mostra que nós não somos perfeitos. E quando alguém errar com a gente, nós vamos lembrar que nós erramos também. E nós vamos usar de mais misericórdia. Nossos erros, querido, é para nos quebrantar. Nossos erros é para mexer no nosso coração e na nossa vida. Eu quero terminar essa mensagem essa manhã, antes de tomarmos a ceia, com esse estudo que nós vimos essa semana. Confusão contra clareza. São princípios que podem nos guiar, podem nos ajudar. Foi bom, não foi, Amélia? Ouvir aqueles 4 pontos. Pode deixar, não vou perguntar com nenhum de vocês qual foram os 4 pontos, não. Mas eu quero recordar com vocês. O primeiro ponto, às vezes quando você se encontra confuso e que você depende do seu sistema de crença, você estabelece princípios que te guiam em relação a o que decidir. Como conduzir os meus desejos. A primeira coisa, grava isso, querido. Amor a Deus. Minha relação com Deus será mais forte depois que eu tomar essa decisão. Isso vai fazer crescer e fortalecer o meu amor com Deus. Quando eu faço o que a minha vontade é que vai acontecer, quando eu decido fazer por aquilo que eu quero. Segundo ponto, o amor pelos outros. Isso ajudará os outros ou que criará problema? A minha decisão vai ajudar as pessoas ou vai criar problema para as pessoas? Eu estou buscando um benefício pessoal ou o benefício dos outros? Mesmo que eu tenha que pagar o preço.
Eu não sei quantos de vocês viram um vídeo que eu reproduzi no Facebook, no Facebook. É de um testemunho de um árabe. Ele teve 2 irmãos assassinados pelos extremistas. E ali o entrevistador, em árabe, a legenda está em português, ele pergunta a ele se ele seria capaz de perdoar aqueles que mataram seus irmãos. E ele fala do testemunho e da conversa que ele tinha tido aquela manhã com a mãe dele. Falou: mãe, se você visse alguém dos extremistas aí andando pela rua, o que você faria? Eu convidaria eles para entrar na minha casa. Não me lembro que era tomar um café, alguma coisa. Mas eu tentaria mostrar para eles a ignorância que eles vivem e o quanto que eles podem mudar de vida. Falou: o que você sentia quando lá os seus irmãos, 2 irmãos eram assassinados? Ele falou: graças a Deus eles não tiraram o áudio. E os meus irmãos glorificavam a Deus. As ações desse grupo extremista só têm fortalecido a nossa fé. Só tem feito com que a nossa fé cresça. De vez em quando Deus permite essas coisas, querido. Que os problemas venham para ver o quanto que o nosso coração está em Deus. Algumas pessoas escreveram lá nos comentários: Senhor, que eu me converta. Eu falei: não vou escrever isso não, porque já está escrito. Você viu, Tony? Você viu? Gente, será que eu estou preocupado com o amor aos outros? Certa vez eu já testemunhei isso para vocês. Uma pessoa virou e falou: ah, pastor, eu quero largar tudo. Eu falei: fica mais fácil de pecar, né? Você pode olhar experiências da sua vida. Às vezes que você não queria santidade, que você não queria seriedade com Deus. A primeira coisa que vem no teu coração: vou parar de fazer o que eu faço na igreja. Fica mais fácil de pecar. Quando nós abrimos mão de ter que ser testemunha, de saber que as nossas decisões vão afetar pessoas que estão à nossa volta. Quantos estão aqui? Terceiro ponto que nós vimos: o crescimento do reino. Como que o meu desejo de crescimento do reino será impactado com esta decisão? Isso fará crescer ou vai estacionar a causa de Cristo? Quantas pessoas, querido? Estou resolvendo uma situação de uma pessoa que pediu aconselhamento. E essa pessoa quer se divorciar. E eu compartilhei essas coisas. E eu estava falando: você imagina que a destruição do seu casamento, que impacto vai trazer para o reino de Deus? Quantas vezes nós ignoramos, querido, que Deus nos moveu, que Deus colocou alguém do nosso lado, que Deus me deu filhos, que Deus tem um projeto em tudo aquilo que está à minha volta. E eu esqueço que a minha decisão pode afetar o reino de Deus. Olhei para a Anne e lembrei da mudança da Anne. O quanto que pode afetar o reino de Deus você mudar de uma casa? Quanto que pode afetar o reino de Deus você tomar uma decisão? Quantas vezes nós somos egoístas ao extremo, querido, de desistir por causa do nosso conforto, a nossa vida, e o projeto de Deus ser ignorado. Mas eu só vou tomar conhecimento disso se eu tenho relacionamento com Ele. Quantos sabem como que é o apartamento Pastor Edson, Pastor Ineida? Gente, é aconchegante, é gostoso. Olha, o room lá do Edson, lá do escritório dele, está ficando tão gostoso. O quarto deles, não é, Adalva? Não é, Scott? Está ficando tão limpo. Eu tive que ir lá, eu tive que sentar com eles, eu tive que ver, eu tive que ajudar, eu tive que me relacionar. Eu tive que fazer alguma coisa para ter conhecimento da alegria completa que está no coração deles.
Assim também é com Deus, querido. Se você não sai do seu orgulho, se você não sai da sua baixa estima, sua baixa autoestima, você não vai conseguir saber o que está no coração de Deus. Hoje, se eu tiver de dar um presente para eles, eu sei o que eu vou dar. Se você tiver de dar um presente para Deus, o que você vai dar? Ah, Deus já tem tudo, pastor. Eu achei muito interessante o programa da Fabiana Miranda, né? No Dia dos Namorados. Ela falou, pastor, o senhor vai dar um presente para a pastora ou o senhor é daqueles que fala, eu já sou um presente para a sua vida? Eu falei, não, estou indo, me esforcei, fui buscar um bombom, Eu fui buscar um chocolate daqueles morangos coberto, né? Aí foi muito interessante que eu fui na loja lá e eu só podia ter o pedido online. Eles não tinham para me oferecer. Aí eu peguei, saí de dentro da loja, fui para dentro do meu carro, entrei no telefone, fiz o pedido online, voltei para dentro da loja, falei, aqui é a minha ordem, está pronto. A mulher ficou olhando para minha cara assim e falou, como é que é o negócio? Mas eu me esforcei, eu lutei para agradar o coração da minha esposa. Por quê? Porque eu conhecia e eu sabia o que ela queria. Muitas vezes, querido, nós não estamos merecendo o que nós queremos por não saber expressar o nosso coração. Minha esposa é digna de tudo que eu posso dar para ela. Amém? Último ponto, querido, o caráter. Minha norma de santidade será comprometida de alguma forma? A minha decisão, isso está de acordo com o caráter e a natureza de Deus? Uma pessoa sem princípios, querido, para guiar a sua vida, ela está totalmente indefesa contra os ataques de Satanás. Se nós não considerarmos o nutrir da palavra de Deus, nós viveremos sem esperança. E certamente, nós não vamos considerar como prioritária a vontade de Deus. Às vezes nós estamos tão feridos, tão machucados, tão para baixo, que nós não conseguimos discernir nos ataques de Satanás o quanto que ele quer nos impedir de fazer a vontade de Deus. Tome hoje a armadura de Deus, querido, para que você possa, depois de ter vencido, permanecer inabalável. Considere Efésios 2, querido, para a sua meditação e para a sua aplicação diária. Deus quer te usar. Deus quer te abençoar. Você foi feito para louvor da glória de Deus. Você não foi feito para viver com problemas. Você não foi feito para ficar compactuando com você mesmo. Você foi chamado para fazer parte do projeto de Deus. Deus deu uns para apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. Qual é o teu chamado? O que foi que Deus te chamou para ser, querido? Vamos sacudir a poeira e vamos crer que Deus está no controle da nossa vida e que Ele me ama o suficiente para mudar o meu coração, para mudar as coisas que estão à minha volta, para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que eu penso, que eu oro, que eu desejo. Essa é a palavra de Deus para você. Olhe para a tua esposa e fala, vamos junto. Vamos lá. Deus nos chamou com propósito. O Senhor está sobre as nossas vidas, querido. Talvez hoje você pode mudar todo o curso da sua vida. Pega a tua vida, coloca na tua mão aí, vai lá. Fala assim, minha vida está aqui, ó. Pode deixar, vai cair não, vamos lá, deixa eu ver. Mais alto, Ingrid, vai lá, isso. Mãozinha neta, tão pequenininha, aquela pequenininha, né? Vai lá. Júnior, mão maior, a sua um pouquinho maior. Mãozinha, Josi. Mãozinha, Lu. A Lu colocou as duas. Anive, cadê a mãozinha? Isso. A mãozinha. Tua vida está aqui.
Amém? Está aí no meio, tá bom? Fala assim, Deus, te entrego. Eu te entrego, Senhor. Fica tranquilo agora, se você fez isso com fé, querido. Fica tranquilo. Nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. A partir dessa hora acabou os problemas do cristão. Demorou alguns segundos, hein? Né? Acabou os problemas do Tony. Fica de pé, queridos. Eu estou rindo, eu estou brincando com vocês. Mas a coisa é mais séria do que você imagina. O diabo, ele quer te destruir. Ele quer destruir você, quer destruir sua família, seus filhos. Ele quer fazer igual lá aqueles extremistas. E não tem misericórdia. Deus te ama. E você pode mudar todo o curso da sua vida. A escolha é sua, pessoal. Nessa manhã você pode decidir, Senhor, eu vou confiar em Ti, eu vou me revestir do poder que vem do alto, para que eu possa permanecer inabalável. Ou talvez você possa continuar tentando alguns meses até chegar à conclusão de que nessa manhã teu pastor falou para você e o que ele falou está certo. E você não quis uma mudança. Deseje essa mudança. Não permita que o diabo roube essa palavra do teu coração, mas que ela possa ser prática para você, querido.